Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para fazer um novo comentário a respeito do Sr. Rubens com suas afirmações pseudas, que são falaciosas, que não têm fundamentações históricas plausíveis, dignas de credibilidade no meio dos acadêmicos e muito menos no meio dos grandes historiadores deste planeta. No decorrer do vídeo estarei sim refutando algumas delas especificamente, mas primeiramente eu gostaria de fazer algumas observações. Acredito eu que quando Rubens começou com Verdade Oculta, já havia sim em sua mente um objetivo. Objetivo esse que era atingir o cristianismo de modo geral no Brasil. Devido a ele copiar os conspiracionistas norte-americanos, acredito eu que ele pensava que teria êxito. Por que eu digo teria? Porque ele fracassou com sua missão herética. E é muito fácil você comprovar isso. Basta você visitar uma denominação aí no seu bairro, que você observará que ela continua cheia. Somente a Assembleia de Deus batizou 5 mil membros do seu centenário. E digo mais, é muito mais aceitável uma pessoa ser enganada por um falso profeta ou por uma denominação corrompida do que 100 pessoas aceitarem o liberalismo teológico do Rubens, que é totalmente antibíblico, amados. Mas sabemos bem que quando Rubens começou com a Verdade Oculta, falando somente de nova ordem mundial, muitos irmãos e denominações acompanhavam o seu trabalho, porque ele ainda estava de sapatinho de algodão. Mas no decorrer dos novos DVDs, e outras edições, foi ficando claro e visível os seus ataques ao cristianismo. E com isso, foi perdendo credibilidade, popularidade, e começou a mostrar as razões do lobo mau. Ainda mais com o levantamento dos seus escândalos na rede. Ele perdeu mais popularidade e mais credibilidade no mundo dos evangélicos. E atacou com mais ira ainda os evangélicos. O próprio Dr. Pedrosa me enviou uma mensagem dizendo que aproximou do Rubens para transmitir para ele o evangelho, para ensinar ele sobre o evangelho, mas o Rubens usou o nome dele. E ele teve que se afastar. Meus queridos, que ninguém vos engane. O Rubens fica usando o termo de não religioso para ganhar seu conceito, sua confiança, mas na verdade ele segue paradoxalmente pelo mesmo caminho. Ou seja, o Rubens é um antirreligioso que prega a antirreligiosidade religiosamente. E com isso, quem são as pessoas que continuam agrupadas no seu canal? Quais são os grupos de pessoas que estão no seu canal? No seu canal são ateus, céticos, agnósticos, pessoas que estão buscando respaldo crítico contra o Evangelho. E ele compactua também com o pessoal do movimento do mundo sagrado. A ideologia doutrinária deles é um movimento religioso que começou por volta de 1930, 1920, segundo os pesquisadores. Um movimento fragmentado tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, mas não é um movimento unificado. Ou seja, existem várias comunidades. E o mais interessante, cada um está convencido que a ortografia particular usada por ele é o verdadeiro nome que o anjo pronunciou a Maria. Vai aparecer alguns nomes, é muito interessante. E o Rubens afirma que Yoshua é o nome verdadeiro. É o que ele defende. E diz que ele fala que o nome de Jesus é falso. Ele está completamente equivocado. Meus queridos, o nome de Jesus é transliterando-se do grego. Se não fosse, o próprio Flávio Joséfo teria relatado que o nome de Jesus era pagão. Não vem me dizer que ele ouviu isso dos romanos, não. Porque Flávio Joséfo nunca se converteu ao cristianismo. Isso é falacioso. Meus queridos, o Novo Testamento foi escrito em grego na época de Jesus. Essa era a língua oficial da Palestina. E aliás, Jesus foi criado na Galiléia, onde o grego era amplamente falado. Isso é histórico. É claro que o idioma dos judeus é o hebreu, mas quando eles passaram por perseguição, por dominação caldeia, eles perderam sua língua original, foi substituída pelo aramaico. Então, bem antes dos romanos dominar, a Palestina esteve subjugada pelo império de Alexandre Magno. Esse imperador foi o responsável de difundir o idioma grego tanto na Europa como na Ásia. Então não é errado você pronunciar o nome de Jesus. Como é errado, sendo que um dos maiores historiadores, crítico, agnóstico,
Bat Ehrman, ele não nega a pronúncia do nome de Jesus. O que o Rubens pode negar? O Rubens também afirma que a Igreja Católica adulterou a Bíblia. Primeiramente, deve-se fazer uma pergunta. Como que o Rubens sabe que a Igreja Católica adulterou a Bíblia, sendo que ele nunca leu os originais? Segundo, como que a Igreja Católica adulterou a Bíblia, sendo que não conseguimos ter uma prova textual, a devoção a Maria, as suas tradições? Como a Igreja Católica adulterou a Bíblia, sendo que ela não tirou Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagens de esculturas? Como? Claro, ele faz somente suposições e joga aquele monte de lixo dentro do liquidificador e bate e dá às pessoas, e dá ao pessoal para beber. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estudar o Novo Testamento, que você possa ler a Bíblia, porque o Novo Testamento são documentos históricos, isso é fato, confiáveis, e o nome do Senhor possa estar sendo glorificado, e que Deus abençoe a todos. Well, I'd like to correct one thing. I'm a former member of the Illuminati. Amen? Because I received the light of Jesus Christ, and I'm excited about that. Folks, I am here tonight because I am a great believer in the fact that we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. And that's why I want to begin by sharing with you very briefly my testimony of how I came through a great deal of darkness into the light of Jesus Christ. Then we're going to try and get into our material. We have a tremendous amount to talk about here tonight and to cover, and I just ask for your patience and your prayers as we try to steam through this. I started out wanting to serve God in the worst possible way, and for the first 30 years of my life, that's exactly what I did. I was raised in a very religious home, but I didn't know Jesus Christ from a doorknob. I didn't know much about the Bible. I wanted to get into the ministry, which in my case was through the Roman Catholic Church. That's what I was raised in. And I knew very little about the Bible, and I wanted to be a priest. When I got to college, however, I had my plans somewhat derailed by two forces that were very strong at that time. This was the time of the Vatican Council, Second Vatican Council, when a lot of ferment was taking place in the Catholic Church. A lot of my professors were telling me that the Bible wasn't really true. What little I knew about the Bible was false, that Moses didn't really part the Red Sea, that Adam and Eve never really existed, that Jesus didn't really rise from the dead. What did that leave me? You know, here I was going to be a priest, and I didn't know what to believe in. The other thing that happened, two convergent forces, is I had some professors that today would have been called New Agers. Back then, the word wasn't even heard of. And they played on a doctrine that's part of Catholic theology. And this doctrine is the idea that the priest is another Christ. And when you go up on the altar and you confect the sacrament of the Eucharist, as it's called, which means you turn the bread and wine literally into the body and blood of Jesus, you are acting literally as another Christ. And they told me, these particular professors, if I wanted to do that, if I wanted to be another Christ, I had to do the same things that Jesus did to attain that exalted state. See, they did not believe that Jesus was God Almighty. They believed he was a kind of ascended master, and that he had learned how to do all of these things by going and studying under gurus in the Far East and studying under the Magi of Egypt. And some of you may have heard about this, either from bookstores or TV shows, The Lost Years of Jesus. Now here I was 18, 19 years old. I was being told this stuff by people who had PhDs, THDs, DDs, you know, all that stuff behind their name, you know, Roman collars on. What was I supposed to think? So I believed them. I began studying the occult because I thought this was a way that I would become more Christ-like.
See the sinister logic behind this? Amen? And when you don't have, see, that's the problem. When you don't have an objective standard of truth to measure anything with, it's like having a rubber ruler, amen? You can take a ruler, and if it stretches, you can make an inch this long, you know? And that's what these people were doing. That's why this is called the canon of Scripture. Canon in Greek means ruler or measuring stick. This is our measuring stick for